Vamos começar um pouco, então, comentando as finalidades dessa oficina, né? Aqui para nós, dentro do nosso ponto de vista, os que propusemos, né? Eu, Tonico e Renata, eu acho que a intenção que a gente tem é de que o processo de reconstrução das coleções do Museu Nacional seja uma coisa absolutamente diferente de outros processos de colecionamento de peças indígenas, né? Eu acho que o incêndio nos marcou muito, foi um choque terrível, é um choque, além do emocional, de desestruturação das próprias práticas de trabalho. Nós ficamos sem as nossas coleções, ficamos sem a nossa biblioteca, sem os nossos gabinetes de trabalho, né? Nós temos que andar dentro dos espaços, levando um pouco das instituições dentro de nós, para fazer a reconstrução disso. Nós podemos lamentar muito a perda de coleções, mas eu acho que é importante agora pensarmos o que nós podemos fazer de novo. E, nesse sentido, toda a prática de colecionamento colonial, né, ela está, de certa maneira, abolida. A partir de agora, não existem mais critérios que são critérios feitos pelos pesquisadores brancos, pelos viajantes, pelo comércio de coleções e coisas assim, de que as peças podem ser separadas em bonitas e feias, e aí vamos operar com esse critério estético para trazer peças para cá. Também não vamos operar com critérios de colocar os indígenas dentro de uma referência bibliográfica estanque do tempo, né? E dizer que os indígenas são de tal maneira porque o autor tal, o viajante, antropólogo, quem fosse, mencionou que eles eram daquela maneira, né? Isso é um relato, uma fonte de informação importante, mas hoje eles são da forma que eles quiserem ser. Nós vamos partir de uma definição que foi feita com os próprios indígenas. Serão eles que dirão: precisa coletar esta peça, precisa coletar essa outra, e para que ela serve, né? Qual é o sentido ritual, o sentido político que ela tem também em relação a isso, né? E falando há pouco com Tonico Benítez, né, conversando com ele essa semana, ele me relatou uma série de coisas, de memórias que ele está recuperando dentro das andanças dele na área para falar sobre os Guarani Kaiowá, né? E são coisas que surpreendem totalmente a qualquer pesquisador ou alguém que trabalha em museus, né? Ele me perguntou, por exemplo, se seria o caso de reunir materiais a respeito das algemas ou dos cacetes usados para constranger indígenas durante o período da guarda indígena entre os Guarani Kaiowá, né? E eu acho que é a inserção dos Guarani Kaiowá dentro da história, né? Em certos momentos, eles foram, pela FUNAI, da ditadura militar, eles foram diretamente constrangidos a reprimir seus próprios pares, né? E haviam essas figuras, né? Então, essa é uma memória triste, dolorosa também. Ele dizia: isso são coisas para levar para o museu? Tonico, só a sua percepção é que é capaz, né, nessa sua genialidade, de perceber quanto os museus têm que mudar, né? E quanto eles têm que não ter ideias preconstituídas sobre os indígenas, mas precisam ser aquilo que os indígenas precisam que a memória seja passada para a sociedade nacional. Nós não temos mais ideia também de que o museu será necessariamente um espaço físico ao qual as pessoas vão visitar. Nós sonhamos que, em algum momento, nós tenhamos uma base física para operar. Precisamos dela, absolutamente. Mas, de outro modo, nós não vamos nos limitar a elas, né? Exposições virtuais, um site onde as pessoas possam ter acesso a tudo isso com beleza, com descrição, né? São parte desse projeto que a gente tem, né? Então, nós vamos operar muito com digitalização de coleções,
e vamos operar também, acho que Renata vai falar um pouco sobre isso, também com uma coisa que nunca foi feita, né? Ou que nunca foi feita muito sistematicamente, que é tentar capturar materiais digitais, não devolução de peças, de jeito nenhum, mas recuperar materiais digitais existentes em vários outros museus no exterior, que narram muitas vezes a história dos povos indígenas, coisas que foram levadas daqui há muito tempo, né? Muitas vezes há 500 anos até, e que os indígenas não têm acesso a elas. Eu vou um pouco falar para vocês o processo que a gente está adotando, como é que a gente pode trazer essas informações para disponibilizar para os povos indígenas. Né? São coleções formadas desde o século XVI, como a gente falou, tem aquelas peças dos Tupinambá, que são o manto Tupinambá, o tacape Tupinambá, que são de 1500 e pouco, se estima, né? Tem muitos fora do Brasil, mas a maioria é do século XIX e do iniciozinho do século XX. A proposta aqui é garantir que as informações das coleções sejam acessíveis aos pesquisadores indígenas, através do repositório digital na língua portuguesa. Garantir, apoiar e capacitar, quando preciso, para que os indígenas assumam o protagonismo sobre a gestão e pesquisa sobre patrimônio cultural em formato digital. Então, vamos lá ver Memórias Carajá, que é uma coleção que tem vários itens Carajá, por exemplo. Boneca Carajá. Aqui vocês conseguem visualizar, tem várias fotografias da mesma peça, em detalhe. Você pode entrar nas informações, como se fosse na ficha catalográfica do objeto, visualizando todas as informações que tem sobre ele, que é um trabalho em construção, um trabalho que precisa muito contar com a colaboração de todos, né, para formar novas coleções que a gente já vai colocar nessa base de dados também, e para refletir sobre esses objetos, né, para a gente, enfim, tentar desenvolver pesquisas a partir daí. Eu vejo que essa discussão sobre a reconstrução das coleções, né, é uma discussão bastante, né, um tema bastante interessante, importante, né, quanto nós, pesquisadores indígenas, ou o público em geral, né, eu vejo que isso irá contribuir, né, com todas as categorias, né, dentro das nossas aldeias, né, principalmente com as nossas escolas, né, quando eu observo a fala da Renata, né, durante a exposição, né, nesse museu, mais ou menos como poder vai ser e como a gente vai trabalhar, tipo um roteiro. Eu achei muito legal, Renata, tá? Eu gostei bastante da ideia, né? A ideia, a colocação do João naquela hora, é quando ele fala das parcerias também, junto com a comunidade, né, diretamente, e potencializar, né, essas lutas, é isso mesmo, né? Divulgando material, porque nós, como pesquisadores indígenas, a gente percebe os nossos ancestrais, eles falam muitas das vezes para a gente, não, vocês têm que estudarem bastante, levar o nosso conhecimento para que o mundo perceba que nós estamos existindo, né? Então, a metodologia que eu adotei para fazer esse trabalho de campo, que é um trabalho que é muito difícil, porque você vai ter que explicar que o museu queimou e todas as peças foram queimadas, e agora está na proposta de reconstrução e precisava coletar essas peças
E muitas perguntas vieram dele também, e se não tiver mais, a gente aí comentei se há que dá para a gente fazer, construir, se demora tempo, se tem ainda peças, ou seja, a matéria-prima, né, se tem ainda. Então, tudo isso foi um debate importante entre ele e entre nós, né. Aí começaram a maioria a falar que, bom, sim, vamos juntar, vamos mandar para lá, sim. Trabalhar, quando o professor João e outro falam que precisa trabalhar com a comunidade, tem que ter essa frequência, comunicação e visitações. Em outra rodada você consegue muito mais, porque na primeira, na segunda, na terceira, eu consegui já na quarta para trazer. Então, na quarta a visitação já foi só para pegar. Falei, não, pode juntar aí que a gente vê. Então, a maioria peça que eu levei da área em litígio, né, da área retomada, da área em processo de demarcação. E tem a ver com a luta pela terra, e usada durante a retomada dessa peça, né? E outras peças que levando por kit, por exemplo, tem um kit que se usava para construir casa de sapé. Tinha aquele batedor, como amarrar, que esse pó que se usa, então todos envolvem nessa parte, para fazer construir casa. E outras parte de preparação, utensílio da cozinha, por exemplo, um kit só dessa parte, como que as mulheres usavam, tipo de bacia, concha, enfim, colher, como que... Então, todo um kit dessa parte, e outras partes do rituais, né, da perfuração do lábio, da criança, do jovem, né? E pode ampliar mais, porque várias peças estão aparecendo, estão chegando, porque estão se interessando em doar e disponibilizar ao museu, né? E tem muita história cada peça, né? Tem, enfim, então é isso que eu quero. E as peças também não é mais somente da matéria-prima naturais, assim, vamos falar, né? Mas construída pelo próprio indígena, né? Então é válido, úteis, porque produzida pelo próprio indígena, mas usando já material que se encontra no contexto atuais. Então, esse é que o trabalho está em andamento para recompor a parte do museu pela peça dos Guarani dos Kaiowá. A gente vem numa luta já há alguns anos para fazer um museu potiguara, né? Nas nossas assembleias indígenas potiguara, sempre se teve essa vontade, sempre se debateu a ideia de se construir um museu. E no ano de 2017, a gente amadureceu um pouco mais essa ideia. Nós aqui tivemos contato com portugueses, tivemos contato com os franceses e já agora, em 1917, na cidade de Rio Tinto, chega uma família sueca que faz com que uma verdadeira opressão para o nosso povo, muitos correram, e eles chegaram para construir um grande empreendimento que chegou a ser a maior fábrica de tecidos da América Latina. Então, o nosso povo foi bastante oprimido nesse tempo, nessa época, e no nosso território, com toda a luta pela retomada da terra, desde 1987, a gente consegue retomar, de fato, em 2007, a gente consegue retomar um espaço que, para nós, era símbolo de opressão, né, e medo do nosso povo, que era um palacete que foi construído por eles aqui dentro de nossa aldeia. Para vocês terem uma ideia da dimensão desse prédio, ele tem 10 hectares de muro fechado, uma reserva de Mata Atlântica dentro. Os tijolos, a construção é no estilo da Europa, né? Os tijolos aparentes, sem levar reboco. E nós, de posse desse prédio, resolvemos transformar aquele espaço que já foi símbolo de opressão, ressignificar ele, transformando ele no nosso museu. Fizemos uma parceria com o IFAM, Universidade Federal da Paraíba, fizemos um projeto para revitalizar o prédio, ele deu em torno de 2.150.000 reais, mas quase tudo pronto, mas aí a gente tem um grande problema que nossa terra ainda não está homologada, ainda está em litígio, né?
E com relação a isso, é complicado demais até para se investir nesse prédio. Então, daí a gente pensa em fazer do jeito que está, ocupar, com fé em Deus, a gente tendo mais visibilidade, mostrando mais o que de fato é o nosso povo, as nossas memórias, a gente vai sim construir. Então, esse processo de perda, esse processo de incêndios, esse processo de apagamento das identidades étnicas, a gente sabe que foi produzido dentro desse contexto dos museus coloniais, e essa seria, digamos assim, a oportunidade que a gente tem de reverter esse processo com o auxílio do Museu Nacional. Então, o Luan recupera essa ideia de retomar, junto com as mulheres, a feitura das coleções, né, a construção por eles próprios, através das assembleias indígenas, essa ideia de construir um centro cultural indígena, coordenado pelos próprios indígenas, com coleções feitas por eles, ao tempo que a Renata, lá no início, né, nem todo mundo ainda estava, apresentava o processo de recomposição das coleções etnográficas através dos acervos digitais. E, de repente, se Luan e também Tonico ainda der tempo de comentar alguma coisa, era pensar como é que tem sido, né? Tonico falou um pouco, mas como é que tem sido esse refazer, né? Se há interesse da parte das populações indígenas nessa conexão que o Museu Nacional está se propondo, né? Então, o Museu Nacional está se propondo aí, assim, virtualmente a Europa, recuperar os nossos acervos indígenas, e se, da parte de vocês entendem que há interesse, por exemplo, dos coletivos, das pessoas nas comunidades, de conhecer esses materiais, de fazer um estudo sobre eles, de entender como era feito, de refazer. Então, era bacana também a gente ir validando, verificando se, de fato, há esses interesses nas comunidades, né? Eu acho que isso também é um ponto importante para o próprio setor de etnologia dentro dessa construção desse projeto. Creio que sim, Rita. Há sim o interesse de se saber, né? de, vamos dizer, continuar a fazer o que era feito no passado, né? Eu acho extremamente válido essa pesquisa na Europa. Creio que tenha algo na Holanda, eu acabei esquecendo de falar da Holanda, né? Temos a história de Pedro Poti, que saiu daqui para ser educado na Holanda e voltou depois para liderar o exército holandês contra os portugueses. Creio que deva ter muito material nosso, sim, na Holanda, e já me reportando também a Renata, que a gente se interessa bastante em saber disso, né? É muito importante, né, a nossa conversa, né, principalmente essa, e por quê? Porque a gente vê, né, a diferença de museus. No ano passado, final do ano, a gente teve aquela resgate, uma ação de resgate, acompanhei, né, a resgate da Donça Zuna, que está dentro do Museu de Alta Floresta, né? Que isso é diferente, né? Então, o povo munduruku é muito revoltado com essas coisas, né? E a gente entende, né? Agora eu venho vendo a importância, como é que a gente poderia fazer uma parceria, né? Dar continuidade nesse trabalho, né? Porque isso é importante. Como ontem eu vi o parente falando, parente Guarani, né? Essa é a casa de artesanato nosso, né? No município de Jacarecanga, onde as mulheres vêm com nós, né? A gente tem essa casa de artesanato, né? Tem cocá, tem colar, tem paneiro. E isso as mulheres que faz. Aí elas trazem para cá. E essa associação, então, como a Leusa falou, ela foi criada para fortalecer o movimento, né? O Akuburum, enfim, tem uma história de uma guerreira delas, e hoje atinge, assim, consegue... a base dela, da diretoria, está na terra indígena Munduruku, terra indígena Sai Cinza e terra indígena Caiabi, né? Então, que a gente fala mais o Alto Tapajós, as 3 terras indígenas, você tem membros dessa diretoria, né? E faz a parceria aqui com o Médio, né? Então, Praia do Mangue, Praia do Índio, Sauré Bapim, que está em identificação, e Sauré Maibã, né? Então, assim, as mulheres da Akuburum, que normalmente é uma associação só de mulheres, de membros de mulheres, mas todas as atividades participam homens
caciques, lideranças, enfim, né? Também queria compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência junto ao Museu Britânico de Londres. Eu e o Vinícius, a gente acabou intermediando, né, uma compra, uma aquisição de um artefato Munduruku atual, né? Eles me perguntaram o que representaria o povo Munduruku hoje, e eu fiz a sugestão deles comprarem uma placa da autodemarcação, né? E coloquei isso para o cacique Juarez, da aldeia Sauramaibã, e eles acharam interessante porque esse é um objeto, né, que representa a luta pelo território, e é um objeto que já teve agência, porque foi a primeira placa colocada no pique e marcou o território. E, ao mesmo tempo, essa ação de marcar o território é uma forma de se apropriar, né, de um instrumento colonizador, de colocar linhas em mapas, mas para proteger o território perante invasores, né? Aqui está o cacique Juarez Só, à direita, e o cacique geral Arnaldo Cabá, à esquerda, com a placa. Talvez a Leusa quer ler, né, o que está na placa. Terra Nossa Mãe, que está escrito aí, né, que dentro da placa onde foi colocado, né, nas picas, nos pontos do território Sauramaibã, né? Então, isso foi a gente fala que é uma coisa que a gente deixou lá, né, que com muita alegria, né? Isso foi uma nossa expedição, né? É um caminho que a gente está mostrando para os nossos filhos, né? É muito bonita a placa, toda a história que ela contém, né? Eu acho que é isso que a gente deve pensar com os objetos, né? São memórias assim que devem ser compartilhadas, formas importantes de falar disso. Eu acho que o relato que a Leusa fez, muito rapidamente, aí, dessa ida a um museu de arqueologia, né, Nova Floresta, não é isso? E eu acho que eu queria saber um pouco mais dessa experiência, não no sentido da gente pensar só os fatos especificamente, mas a gente pensar porque, muitas vezes, para fazer as coisas certas, a gente aprende com as coisas erradas, né? Então, não é a gente esquecer o que está errado. É importante a gente pensar o que está errado para saber como fazer certo, né? Nós tentamos muito, né? A gente fez várias ações, várias idas, onde foi o nosso lugar sagrado que foi destruído, né? Que é Carubixexé e Decucá, né? Que Sete Queda, que o Pariuá fala, e o Morro dos Macacos, que é a usina do Telespires e a usina de São Manuel, né? E os arqueólogos, né, que deixaram, infelizmente, destruir isso, que ajudaram a empresa a fazer isso, né? A gente sofreu muito, não é só isso, né? O peixe, os animais começaram a diminuir, a gente começou a estranhar o que estava acontecendo, né? Aí o pajé dizia, não, é isso que está acontecendo, a mãe dos nossos peixes, alimento está preso dentro do museu de Alta Floresta, realmente a gente tem que voltar, a gente voltou várias vezes lá, né, oferecer as bebidas tradicionais, fazendo trabalho dos pajé, várias vezes a gente foi impedido, né, de visitar, fomos recebidos com rojões perto, lá, né, onde a empresa nos impedia fazer, principalmente os pajé, né, a gente ficava assustada, né? Mas a gente, quanto mais eles impediam, a gente mais queria, né? Porque a gente sabia que a gente só ia ter sossego, não ia ser 10%, mas a gente ia conseguir pelo menos 70% de manter a nossa vida, de manter os nossos espíritos em paz. A gente foi lá, né? E a gente, as mulheres, jovens, pajé, foram lá, né? Fomos lá e voltemos lá, querendo ou não, a gente conseguiu retirar essa urna que estava dentro do Museu de Alta Floresta. Então, os pajés fizeram o seu trabalho e a gente acompanhou, né? Infelizmente, né, todos que podiam se aproximar deles
E os pajés pegaram e enterraram essas nossas urnas, né? Então, devolveram, né? Existem lugares sagrados. E eu acredito que a gente colocando também essas coleções, esses objetos, formando uma coleção, o museu por si torna um lugar sagrado. E é importante também saber a que eles quiseram, né, desses objetos e também a ida e a volta desses objetos, o retorno para a comunidade, o acesso. Na minha pesquisa de mestrado, existem várias imagens que meu avô conheceu. E ele conseguiu identificar, através dessas imagens, o tempo que eu não tinha percebido. E, quando eu mostrei uma foto para ele, de 1935, ele estava olhando atentamente cada detalhe da foto e ele percebeu que em um cesto tinha só imbus e no outro já tinha imbu, outras frutas. Então ele conseguiu perceber a diferença. Ó, isso aqui já não é do mesmo ano, isso aqui é certamente um ano mais adiante do que essa outra imagem que você me mostrou. Então é importante. E também a forma que eles amarravam a camisa, as mulheres também. Enfim, então ele foi conseguindo me localizar na imagem de uma forma muito particular. E também, por conta de uma gravação feita pelo Mário de Andrade, tem um toante que a bisavó dele, a Maria Calu, canta, e ele escutou, e ele viu que a entonação era diferente. E aí ele começou a cantarolar, murmurar, e aí ele, digamos que pegou o toante. E aí ele, até então, ficou muito mais interessado em saber mais sobre essas informações que não estão entre os Pancararu, e ele já está com 74 anos, nunca sequer tinha visto essa imagem, foto, ou qualquer uma outra coisa. E é importante também o acesso. Como a gente também tem a Casa de Memória lá, e também tem o Museu Pancararu, são duas instituições que guardam parte dessa memória mais passada dos Pancararu, essa ida e volta justamente para fazer essa andança, as exposições e daí por diante. Certo dia, né, eu estava olhando o livro, eu senti, assim, na memória, né, de revitalizar algumas peças que eu vi no livro que está na Itália, acho que em outros países, né, até próprio no Rio. Então, eu revitalizei algumas peças. Para mim é orgulho, né, de ver aquela peça antiga de muitos anos que está guardada nos museus. Então, para mim é uma honra, sabe, de ver aquela cultura que identifica, né, a arte Cadiuel. Então, para mim, isso está na memória, né? Então, eu sempre procuro ensinar, né, o jovem, né, a como trabalhar novamente, porque isso é uma identidade, né, da arte Cadiuel. Então, para mim, é bastante privilégio, né, de me poder estar ensinando, né, sempre incentivando as mulheres, porque chegou o momento, né, foi em 2015 que eu fundei a minha associação, que muitos já não queriam mais, assim, valorizar a arte. Então, através da minha associação, que a gente conseguiu, né, a produzir, e também a gente conseguiu vender nossas peças. Então, para mim, naquele momento, quando a gente conseguiu comercializar a nossa arte, nossa cerâmica, aí eu vejo que muitas mulheres incentivaram de fazer a cerâmica. Então, isso é um caminho, né, que a gente tem, né, como se manter também. Queria ouvir um pouco de Célia. Célia, só para, né, dispensa apresentações, super conhecida, mas eu acho que ela tem uma relação muito próxima conosco, que ela fez desde o início, a exposição aos primeiros brasileiros, foi ela que preparou, né, o manto emplumado Tupinambá que a gente mostrava, né? Um trabalho assim, desde o primeiro para esse segundo manto, né, que eu estou fazendo ele de uma forma mais com consciência, né? Houve uma pesquisa, né? Eu consegui ir para a França, eu consegui ficar quase 1 hora lá com esse manto. E o manto mesmo lá paradinho, ele tinha um segredo, ele conversava comigo, o manto falava comigo, entendeu, gente? Você não tem noção da emoção que é, de entender o manto,
de ter aquela percepção, de entender as linhas, as tramas, essas tramas assim tão delicadas, né? E as penas ali muito frágil. E aí o que eu mais interessei nesse manto foi o capuz. O capuz ele tem um segredo e eu não sabia o segredo. Eu acho que os pesquisadores nunca nem tentaram, né? Eu não sei. No cucuruti dele, ele tem uma semente porque ele tem que prender o círculo, né? E a pena e é amarrado em volta porque ele fica parecendo aquela peteca, fica duro em cima. Então o capuz foi o maior segredo. Aí eu vou lá e termino e aplico o manto está pronto. Então, aí o cacique vai vestir, né? Para o título de doutor honoris causa, que é um conhecimento trazido para... assim, é um conhecimento reconhecido dos povos indígenas, né? Reconhecido na pessoa do cacique Babau. E você vê o manto obsoleto lá na exposição, parado, sem vida... E quando você pega ele, faz ele ter uma vida, ter um movimento, é uma expectativa que eu nunca pensei na minha vida de ter. E aí eu fico imaginando os outros 11 mantos. Como seria? Porque eles têm um segredo, eles precisam falar comigo. A memória desse outro manto que me traz é que ele foi tecido por mulheres. Ele traz uma energia feminina muito forte. E assim, é tanto que foi eu que consegui reproduzir. E eu consegui pegar o molde de fazer, foi da minha tia-avó, né, tia Dai, que tem cerca de 90 anos, e eu consegui captar dela a forma de tecer, que ela faz jereré, ela faz tarrafa, ela faz rede, e aí é com esse trançado, né, que eu consegui fazer essa revitalização, eu consegui fazer esse fechamento, porque eu não tinha esse conhecimento prévio, eu não tinha essa... Do primeiro para hoje, você vai ver uma diferença muito gigante. Muito rico o que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando desde o período de retomada, de como a gente vem evoluindo não, assim, vem adquirindo um conhecimento e aprimorando os nossos conhecimentos ancestrais. E ele vem fortalecendo cada dia mais. E aí, assim, os Encantados traz isso muito forte para a gente. Aqui, Babau trajando o manto, né? O manto que Glicéria elaborou agora, justamente no período da quarentena, da pandemia, com essas aí quase 3.000 penas, e a Serra do Padeiro ao fundo. Aqui Babau cumprimenta seu pai, o pajé, né, seu lírio, com a Serra do Padeiro, que é a morada dos Encantados atrás. Então, acho que esse processo nos faz pensar muitas coisas, assim, muitas possibilidades de pensar patrimônio, etc. Estou falando bem rápido, porque acho que a qualquer momento a gente pode cair, mas, enfim. E aqui a própria Glicéria trajando o manto aí nos fundos da casa dela, só para vocês poderem ter uma dimensão visual. Acho que ela já apresentou muito bem o que esse manto implica, e acho que o trabalho dela de conclusão de curso agora em andamento vai trazer várias outras chaves interpretativas também. Aqui no segundo movimento, mostrar para vocês a última casa do avô da Glicéria, que João conhece, esteve lá em 2016 com a gente, esse espaço que potencialmente é a Casa da Memória, né? Acho que a Glicéria mencionou na fala dela também, que há o interesse da comunidade de utilizar esse espaço para fazer a guarda de uma série de suportes de memória e registros audiovisuais, objetos, enfim, pensando no que já foi pontuado aqui também, de conectar o Museu Nacional, eventualmente, a iniciativas locais nos territórios e em áreas, na direção do que Tonico pontuou ontem também, áreas em litígio. Aqui a gente está em uma área retomada. Seu lírio, o pajé, segura o retrato do seu pai, que foi o primeiro rezador da Serra do Padeiro, diante da última morada dele. E só para terminar, queria mostrar muito rapidamente algumas imagens, porque me despertou muito ontem a fala do Tonico, e hoje também a fala da Bruna, apontando da Leusa, da Rosa, apontando para a dimensão do conflito, das retomadas com a possibilidade de construção de coleções que tragam essa dimensão. Então, a gente tem, ao longo dos últimos anos, tentado reunir uma série de objetos, muito a partir de arquivos pessoais, arquivos familiares, que dão conta da história de perda da terra e resistência e retomada. Então, acho que a gente também pode pensar nesses repositórios de memória, que são da guarda das famílias, e que podem, eventualmente, ser reproduzidos, compor virtualmente outros acervos, né? E que a gente tem tentado, enfim, então, mapear enfim, fazer a guarda, fazer, enfim, a interpretação desses objetos a partir
do processo de recuperação territorial. A gente hoje somos também pesquisadores, né? Eu mesmo, eu quanto Arissana, somos pesquisadores dentro da comunidade. Então, hoje eu trabalho um pouco do nosso artefato, né? Exemplo das armas de caça, de defesa, né? Trabalho um pouco do grafismo, né? Trabalhado hoje com nossa comunidade Pataxó, né? E a questão das esculturas hoje para reviver mais o que muitos já falaram, né? A questão que o nosso museu, a Casa de Cultura, né? Que é falado por muitos indígenas, e isso também, assim, o museu, ele é um museu, para nós, é como eu falei, né? A Jaqueira é um museu vivo, então hoje o trabalho do museu também, assim, para nós é importante, né? E levar também esse conhecimento nosso Pataxó, né? Assim, na questão da pesquisa, né? Nossa, dentro da comunidade, a gente também contribuiu muito, né? Através das nossas lideranças, né? Que é uma fonte muito importante hoje também, né? Do trabalho, do resgate, né? E da afirmação cultural. Meu interesse pelos objetos começou assim mais ou menos em 2005, quando eu ingressei no curso de artes, e eu vi uma dificuldade, assim, na verdade, da transmissão desses conhecimentos dos mais velhos para os mais jovens, né? Como o Oiti já falou, estava muitas vezes na memória. E depois aí, na graduação, acabei parando e envolvendo mais num processo de produção artística mesmo minha. E aí resolvi no campo mesmo entrar na pesquisa de campo, assim, mas no doutorado, ou no mestrado, que eu fiz uma pesquisa sobre os adereços do povo Pataxó, né? Essa produção usada mais no corpo. E aí, nesse movimento eu circulei aí junto até com minha irmã Nari, a gente percorreu mais ou menos umas 17 aldeias Pataxó, aí elas fazendo a pesquisa sobre a língua e eu fazendo essa coleta sobre essa memória dos objetos. Isso me partiu muito, assim, esse interesse, porque também na escola de arte, os professores, quando traziam essa questão da representação dos povos, traziam muito de outros lugares e nada da Bahia, assim, para a sala de aula. Aí eu fiquei pensando, né, precisava alguém escrever sobre isso, precisava visibilizar esses materiais. E aí, como era muito amplo o tema, eu falei, vou focar nos adereços. E aí, mas coletei muitas memórias, né, de muitos velhos, alguns já faleceram, né? Eles trouxeram muito essa memória dessa produção mais antiga. E algumas atravessaram esse século, outras não. E aí veio o interesse de eu ampliar, já que o doutorado era um tempo maior para a pesquisa, e eu pensei em aprofundar mais esse trabalho nesses objetos de artefato no geral, partindo um pouco assim de pensar esses objetos que atravessaram o século, né? Que eram produzidos no século passado e que atravessaram esse século, e também aqueles outros que não. Por que não atravessaram, né? Para mim é uma honra poder participar dessa discussão, no início dessa discussão, com outros povos, pensamento de outros povos que estão ligados, estão tudo conectados. Quando os parentes falam lá, que falaram, é a mesma coisa que a gente está aqui, né? Essa mesma vontade, essa mesma conexão da riqueza indígena, do conhecimento indígena, né? E do despertar também meu interesse pela arte, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Essas machadinhas que são encontradas nos nossos territórios, né? Sabe há quanto tempo isso está aqui? Pelos nossos avós, que deixaram a marca nas pedras, né? E para nós, povos indígenas, é muito mais importante ainda quando se fala de marca temporal de 1980. E esse registro aqui? E esse registro aqui? E esse documento aqui? E essa prova existe aqui? Então, o Espaço Semente das Artes, hoje a gente trabalha com a cerâmica, com a semente, né? Tudo da natureza. Tudo da natureza. O bambu, a semente de açaí, a semente de tucumã, o grafismo indígena, tudo como uma forma de mensagem do povo que aqui existe, o povo que aqui resiste, o povo que aqui persiste, o povo que aqui vive. Eu nasci na aldeia São Pedro, que foi fundado dia 7 de abril de 1617, pelo então Kassai Guajajara.
que foi um dos que brigou muito, né, por essas terras, e que hoje pudéssemos estar aqui. Nós fazemos parte do território que teve um conflito, acho que um dos maiores, né, no Brasil, que foi o massacre de Alto Alegre, de 1901. Devido às cidades, os filhos na época, né, do conflito. Hoje a gente sofre preconceito, discriminação, né, devido por esse fato que ocorreu na época. Até então, só se ouve histórias contadas pelos não indígenas, né? E isso acaba levando os filhos daqueles que foram expulsos dessas terras a aumentar o ódio, o preconceito contra o nosso povo, né? Mas estamos aí com um projeto, o professor Damasceno, o Oswaldo também, que é um dos grandes lideranças aqui na terra indígena, com planos de fazer um livro, né, com a visão Teterrara, nossa versão. Ficou a imagem de que os indígenas foram os carrascos, né, foram os sanguinários que mataram, né. Por conta disso, quando essa visão que foi a visão majoritária, há um preconceito muito grande nessa região de Barra do Corda, tanto é que, frequentemente, ano passado, por exemplo, muitos indígenas foram mortos na estrada, são atropelados, né, mortos a tiros, né. Então, essa questão, esse conflito ainda muito latente por conta dessa visão que foi repassada durante muitos anos. Na igreja de Barra do Corda, a igreja católica, existem os mártires, as fotos dos mártires desse massacre, né, os padres e as freiras, mas não conta e não tem nenhuma foto, nenhuma visão, nenhuma versão do capitão Caburé e dos indígenas que participaram também, que sofreram em relação a isso, né. Então, a ideia é tentar fazer um memorial lá na aldeia onde teve conflito, né, terra indígena Canabrava, e complementando com o livro, né. Uma coisa aqui que o Parente trouxe também, que é uma preocupação nossa lá na região, é a questão, de fato, da ação missionária, né, nas terras indígenas. Os nossos Coixumoniti estão indo embora, né, e os seus materiais sagrados, inclusive, são muitas vezes deixados. Enfim, os evangélicos, em alguns casos, até queimam, né, jogam fora. Então, isso é um crime muito grave, inclusive. Mas o aspecto principal que eu gostei também é, de fato, como, né, isso que nós estamos fazendo aqui, eles podem ser utilizados para a defesa, né, dos direitos dos povos indígenas. Foi muito bem lembrado também pelo Parente, que apresentou ali a Machadinho, contra o marco temporal. Quer dizer, são documentos e que agora, inclusive, por estar trabalhando também com os Munduruku, num processo que está no Supremo, eu estou começando a olhar mais para isso também, né? Então, como essas práticas que nós estamos fazendo aqui, junto com os antropólogos, mas a partir dos indígenas pesquisadores, também podem fortalecer aí a defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, é importante que a gente sempre tenha essa dimensão, né, de como o nosso trabalho ele pode ser usado para isso, né? Não só numa perspectiva individual, mas se transformando, acima de tudo, como um trabalho que visa dar esse ganho coletivo. Eu acho que a nossa linha é essa: vamos transformar derrotas, tragédias, fatos terríveis em direitos, em conquistas, em coisas boas, né? Para manter a tradição, relação com os encantados, com a arte. É essa que é a nossa pegada.